a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela soltou uma nota de pesar, lamentando profundamente a morte do delegado Rui Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira, dia 5, na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Na nota de pesar, a Polícia Civil vem falando sobre o trabalho do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que se notabilizou ao longo da sua carreira pelo combate incessante ao crime organizado, foi covardemente assassinado e sua morte representa um verdadeiro ataque ao Estado democrático de direito e à sociedade civil. Ainda na nota, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais manifesta sinceros sentimentos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho, ressaltando a relevância da sua trajetória profissional para a segurança pública. Assinada a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Letícia Baptista Gamboja Reis. E aproveitando, eu gostaria de ir direto para São Paulo, conversar com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela que faz parte da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça de São Paulo, palestrante e professora, a desembargadora Ivana Davi. Ivana, muito boa tarde, é bom reencontrá-la, mas é um momento difícil para todos nós, em função muito do trabalho que o Dr. Rui desenvolveu ao longo dos anos e toda a convivência, né? Eu imagino para você que esteve à frente, né, junto com o Dr. Rui, de várias investigações, e em vários momentos se deparou com essa dificuldade, inclusive a senhora já foi ameaçada algumas vezes pelo crime. Boa tarde. Boa tarde, William, a todos que nos ouvem aqui pela Rádio Itatiaia. É um dia muito triste. É um dia muito triste, um dia de derrota para o sistema de segurança e para o sistema de justiça, né, com o que aconteceu com o Dr. Rui, um delegado de polícia corajoso, que sempre trabalhou muito, foi o delegado responsável por identificar, desenhar a primeira aranha, né, colocando ali os envolvidos, os nomes da facção criminosa PCC, e que durante a sua vida toda, ele tinha mais de 40 anos de carreira, só comigo, né? Ele trabalhou mais de 23 anos, sempre no enfrentamento do crime organizado, no enfrentamento a roubo a banco, né? Com coragem, e o que chama a atenção, um homem que sempre teve o cuidado de estar um passo à frente do crime. Ontem ele não conseguiu isso. Sim, e aí a senhora fala sobre o trabalho do Dr. Rui, lembrando que o Estado de São Paulo chegou a ter em torno de 800 a 900 roubos a banco no Estado. Isso houve uma redução, caiu para 20, principalmente depois da entrada do DNA, onde foi possível mapear e identificar os autores, todas as quadrilhas, né, e prender essas organizações, os integrantes dessas organizações. Ele esteve na Rouba Banco, ele esteve no DENARC, onde também nós temos um resultado muito positivo do enfrentamento ao crime, e ele teve um papel de liderança dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É claro que no primeiro momento tudo aponta, né, para o primeiro comando da capital, mas nada pode ser descartado agora. Com a experiência que a senhora tem nas investigações policiais, o que nós podemos analisar sobre como a senhora analisa esse ataque contra o delegado na Praia Grande? Pois é, William. Como disse, inclusive, o doutor Arthur Dian, que hoje é o delegado-geral, uma cadeira que o doutor Rui também assumiu, e na época dele, ele foi um dos idealizadores e efetiva transferência de 22 lideranças, entre elas o Marcola, para presídio federal. Não dá para descartar nenhuma hipótese. Pode ser o crime organizado, pode ser, e no crime organizado se envolve roubo a banco, roubo a carga, tráfico de drogas, né? Ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita informação, mas também pode ser o desdobramento do crime organizado, como a gente tem assistido. Aqueles investidores, financiadores, né, que estão junto do crime organizado, aliás, pertence à organização criminosa, que ele pode ter esbarrado ou descoberto na sua atuação agora dentro da Prefeitura Municipal da Praia Grande. E quando a gente fala na Praia Grande, quando a gente fala em Praia Grande, no litoral de São Paulo, Santos, Guarujá, a presença do crime organizado, ela já é muito clara ao longo dos anos, e nós temos ali um ponto muito importante, que é o Porto de Santos, que é o maior exportador de cocaína, né, do Brasil. É por ali que a cocaína sai em direção à Europa. E o primeiro comando da capital, o crime organizado, ele é muito forte na Praia Grande, inclusive
O doutor Rui, em algum momento, em algumas entrevistas, já falou, olha, estou aqui na Praia Grande, estou sozinho e estou no meio deles. Porque ele tinha consciência disso, do risco que era trabalhar na prefeitura da Praia Grande. Exatamente. A Baixada Santista, para nós como um todo, né, sempre foi um ponto e é um ponto importante do crime organizado, principalmente para o PCC. É como você bem, a droga entra toda pela nossa fronteira seca e aqui, na parte sudeste, sai pelo Porto de Santos. Ou seja, é uma região, sempre foi. William, eu tenho 35 anos, 5 de aprendido lá. Ponto nevrálgico para o crime organizado. Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, né, são pontos territoriais onde o PCC sempre dominou. Ele participou de um podcast há 3 semanas atrás e lá ele repetiu exatamente isso que você estava falando. Ele estava sozinho, no meio do crime organizado, né, trabalhando e sem a estrutura do Estado. E aí vem um ponto importante em relação a isso, a essa sua última fala, que é a segurança desse prestador de serviço para a sociedade, que é a pessoa que trabalha na área de segurança pública. Enquanto ele está nas instituições, ele é protegido pelo Estado. Mas a partir do momento que ele se afasta, ele vai para uma aposentadoria, tudo fica mais difícil. Inclusive, como proteger esse profissional que dedica uma vida inteira a área de segurança pública enfrentando as organizações criminosas no Brasil. O Brasil precisa rever essa conduta ou esse modo de comportamento em relação a esse profissional que dedicou tantos anos ao serviço público? Sem sombra de dúvidas. O Brasil não tem legislação que possibilite, né, alguma autoridade, seja o juiz, seja o delegado, seja o promotor de justiça, que atue principalmente contra crime organizado e que inclusive esteja ameaçado, né, encontre-se ameaçado pelo crime organizado. Quando se aposenta ou quando sai do crime, pede exoneração, vai embora, ele perde toda a estrutura do Estado. Agora, um projeto de lei, que foi denominado aí, Lei Antimáfia, né, trouxe em um dos seus artigos a possibilidade de segurança, entre elas a escolta armada, dessas autoridades que, quando estavam na sua função, né, viviam e eram ameaçadas pelo crime organizado e que depois que saíram, se tornaram uma pessoa sem qualquer estrutura. Se você quer usar carro blindado, é você que tem que pagar, do seu próprio bolso. Existem algumas características na Comissão de Segurança e Prerrogativa que eu faço parte, todos os estados têm, Minas tem também, né, onde o CNJ, através de resoluções, tenta de alguma forma trazer aos tribunais de justiça uma proteção para os juízes enquanto juízes judicantes. Quando você sai, tudo isso solta. E hoje, ou melhor, ontem, no momento do crime, o doutor Rui não estava no seu carro blindado, estava num carro sem blindagem. Nós estamos falando de pelo menos 6 bandidos atuando em 2 veículos, fuzis 556, 762, ou seja, uma organização criminosa muito bem preparada e um crime encomendado. É claro que o fato de naquele dia ele não estar usando o carro blindado pode ter sido uma janela de oportunidades que o crime aproveitou para poder fazer a execução. E hoje, eu acho, Ivana, que é importante a provocação, principalmente a senhora que acompanha o crime organizado, porque nós tínhamos a visão da sociedade como um todo e até mesmo o governo brasileiro, das organizações criminosas que estavam restritas aos bairros, às cidades. Hoje a coisa mudou, não é mais aquela organização criminosa do garoto. A gente já está falando, né, por exemplo, do PCC em 28 países, uma organização transnacional com relações com grupos terroristas. Está na hora da mudança da visão em cima desses grupos, parar de ser o tratamento de uma organização criminosa comum para um grupo terrorista? Pois é, essa é uma discussão, né, que é a discussão do momento. Talvez o Brasil tenha que ser um pouco mais corajoso e enfrentar essa situação. Existem vários projetos de lei, um deles, né, de tentar mudar a definição do que é terrorismo no seu parágrafo 1º e incluir essa possibilidade que nós estamos vivenciando agora. O que define, né, o crime de terrorismo, ou, na melhor, o que diferencia da organização criminosa, é essa situação de religiosidade, de xenofobia, né, um motivo mais subjetivo, que é o que não tem
no crime organizado. Então, a ideia que tem, e isso está em discussão no parlamento, é exatamente ampliar a definição de terrorismo para que, em algum momento, a gente possa incluir uma situação como essa e outras tantas que a gente julga, por exemplo, Novo Cangaço, né, onde a cidade inteira fica refém de criminosos, como uma atitude ou uma atividade terrorista. Existe essa diferença. Mas, em algum momento, o país vai ter que mudar esse seu perfil, ao meu sentir, um pouco cansado. Agora, desembargadora, para finalizar, eu não tenho dúvidas que o Estado brasileiro e principalmente as autoridades de segurança do Estado de São Paulo já estão empenhados, né, em dar uma resposta, eu não tenho dúvidas dessa resposta, que será muito enérgica e com rapidez. Nós estamos com mais de 100 homens do Batalhão de Operações Especiais, da Rota, da Polícia Militar, para além de todo o efetivo da Polícia Civil trabalhando através do setor de inteligência. É uma grande força-tarefa para encontrar os executores e também depois chegar aos mandantes. Eu queria agradecer a gentileza da sua entrevista, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça, palestrante e professora, a desembargadora Ivana Davi. Ivana, muito obrigado pela sua entrevista. A última provocação que eu gostaria de fazer para a senhora é o seguinte: nós já perdemos essa guerra para o crime? Olha, William, se nós não perdemos, nós estamos muito próximo disso. Você me conhece há anos, sabe que o meu copo sempre está cheio, mas está cada vez mais difícil. Isso que aconteceu ontem, como que aconteceu com o Gritzbach, como aconteceu com o meu colega em 2003, só mostra que o crime não desiste, né? Ele é corajoso, ele é audacioso e o que ele fez foi enfrentar o Estado. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Eu é que agradeço sempre, até a próxima.